Boa noite. Olá, olá, boa noite. Estamos de volta com nossas lives. Bem legal, né? Tá todo mundo aí? Quem tá chegando aí? Seja bem-vindo. Bora chegando que hoje a live tá bem especial. Estamos voltando, retomando nossas lives. E vamos fazer toda segunda-feira, tá bom? Toda segunda-feira, nesse horário, às 9 horas, estaremos juntos aqui conversando assuntos super importantes do nosso cotidiano, do nosso dia, sempre voltado ao lado emocional, né? Que é um tema que mexe comigo, que eu me identifico bastante, que eu fui muito movida, que eu fui muito ministrada por Deus. E eu estarei aqui sempre compartilhando o que Deus tem me ensinado, o que eu tenho aprendido, né, durante esse tempo de tratamento, de desconstrução, tá bom? Então, vai mandando aí pro pessoal, aperta no violãozinho, vai mandando aí que hoje vai ser bem legal. Eu tô só esperando a pastora entrar aqui para que eu possa chamá-la, né, pra gente participar. A nossa convidada de hoje é a pastora Gabriela Correia, pastora lá da Igreja Santo Reino, aqui em Itajaí. E ela vai estar conversando com a gente sobre um projeto bem legal, que é o projeto Mulheres Encorajadas, né? Deixa eu colocar aqui. É. Mulheres encorajadas para encorajar. Vou colocar o título aqui. Pronto. Tá aqui a pastora. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Não tô conseguindo lhe convidar, pastora. A senhora pode mandar uma solicitação? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, sim. Ela vai já entrar, tá? Bora chegando, gente. Vai mandando um aviãozinho aí pro pessoal pra gente entrar. Pra quem ainda não chegou pra participar, que vai ser bem legal. Tenho certeza que vai te acrescentar muito essa nossa conversa de hoje. Ah, eu tava com saudade de fazer live. Pensa numa coisa que eu gosto. E logo no começo eu não gostava e tinha muita vergonha. Oi! Boa Boa noite. noite, seja bem-vinda. Obrigada. A senhora tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá Legal, conseguindo me ouvir também? tô me ouvindo bem. Então, eu estava falando aqui que eu estou retomando, né, as lives, é, desde, Sim. desde mais ou menos, acho que setembro, não, agosto a setembro do ano passado, eu iniciei, né, uma sessão de live toda semana, que é do projeto Restaurando Elas, né, que foi um projeto que desde julho, e desde lá eu não parei, né, eu tenho recebido muitas coisas, assim, de Deus, para estar compartilhando, na minha própria vida mesmo, assim. Eu iniciei um tratamento emocional, né, uma desconstrução, e Sim. com esse fator pessoal, eu comecei a compartilhar, né, as minhas experiências nas minhas redes sociais. Então, eu comecei a usar minhas redes sociais em favor do projeto, porque foi onde Deus me colocou para fazer, né? E aí eu achava assim, pastora, que quando eu comecei, eu achava assim, eu vou vai chegar a oportunidade, quando passar a pandemia, vai chegar a oportunidade de eu estar, né, ministrando nas igrejas, levando o projeto para as igrejas. Mas aí Deus disse, não, nada de igreja, né? Eu sei as nossas redes sociais, aí eu, meu Deus, aí no começo eu relutei muito, porque eu não queria me expor, né?
tinha algumas situações que aconteceram comigo que eu não queria compartilhar, eu tinha vergonha de algumas situações, né? Mas eu tinha vergonha, na verdade, eu tinha medo do julgamento, né? Eu tinha medo de que as pessoas não me respeitem. E sabe que a vergonha é o nosso maior inimigo, né? A Bíblia diz que os envergonhados, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Então, uma das coisas que eu aprendi é que se der vergonha, tem que ir com vergonha mesmo. Vai com vergonha, vai nervosa, vai com medo, mas vai, né? E até que eu obedeci, eu tenho só, assim, agradecer a Deus, né? Por ele ter me dado esse projeto lindo. Aí está no comecinho, né? Mas, assim, Deus, através desse projeto, Deus tem me colocado, assim, pessoas muito legais. Eu comecei a ver um mundo diferente, como tem coisas envolvidas, pessoas se envolvendo para ajudar o próximo. E aí acaba gerando muitos projetos, muitas coisas legais, assim, e é sobre isso que eu quero conversar com a senhora hoje, né? Que eu comecei, na verdade, eu lhe conheci, né, através da minha tia, e aí eu comecei a acompanhar as redes sociais, e foi quando eu vi que você tem um projeto que é o Mulheres Encorajadas, eu me apaixonei, eu comecei a lhe seguir, a acompanhar essas postagens, que a senhora faz um devocional diariamente, com uma postagem bem legal. E aí veio no meu coração assim, poxa, convida ela, né, pra fazer uma live. E aí eu disse, será que ela vai aceitar? A agenda dela vai ser lotada. Então, eu sempre tento aceitar, né? Eu recebo vários convites para gravar devocional, né? E eu sempre faço de tudo para aceitar, porque eu acho que o Ministério de Mulheres ele já tem rivais demais, né? Então, o que a gente pode fazer para servir juntas e contribuir para o reino, a gente está aqui, independente de quem tem muitos seguidores, independente de quem tem poucos, independente de quem é mais conhecido ou não, independente de quem está muito tempo ou pouco tempo, o importante é a gente estar proclamando do reino de Deus. Então, eu sempre tento conciliar. Às vezes eu não consigo no dia, mas sempre tento ajudar. Que legal, muito bom. Eu encontrei também nesse começo do projeto, eu encontrei alguns apoios, né, da minha líder, da minha igreja, eu encontrei apoio da minha pastora, eu contei, mas também eu encontrei pessoas que não me apoiaram. Então, assim, eu fiquei assim meio no começo, meio desanimada. Então, tem uma escritora, que é a Roberta Sara, que ela escreveu já livros, e eu entrei em contato com ela no PV aqui do Instagram. Será que ela vai responder? Mesmo assim, eu mandei uma mensagem. Ela super me incentivou. E aí, eu lendo o livro dela, ela passou por isso também. Hoje ela é muito conhecida, assim, ela tem muitos seguidores. Mas, assim, no começo eu me identifiquei muito com a história dela, porque ela passou por isso, pastora. Ela passou, assim, por uma certa rivalidade. Ela achava que as mulheres da igreja, as pastoras, as líderes, que ela admirava, fossem apoiá-la no trabalho dela. Foi quando ela recebeu aquela coisa assim, aquele não, mas indiretamente, não direto. Assim, as pessoas ficaram indiferentes com ela, sabe? Aí ela se sentiu, ela ficou triste, ela quase para. Ela disse, não vou mais, porque não é pra mim. Ela se sentiu um pouco muito pequena, assim, quem sou eu, né? Mas aí Deus disse, não, eu lhe dei, você vai. Então ela foi por obediência. Então, pastor, assim, falando no seu caso, assim, no Mulheres Encorajadas, eu queria que a senhora conversasse um pouquinho pra gente. Como que foi esse início, assim, que a senhora enfrentou de dificuldade? A senhora passou por isso também? Então, minha maior dificuldade foi eu mesma. Porque por eu ser filha de pastor, eu achava que as pessoas elas iam no meu LC, eu achava que as pessoas caminhavam comigo só porque eu era filha do pastor. E muitas vezes eu ainda encontro isso. Porque eu falei pro meu pai, eu estava conversando com meu pai hoje, a gente tem um negócio que se chama síndrome do impostor. Nós nos achamos incapazes daquilo que Deus nos dá. Então a gente fica pensando, será que alguém vai me ouvir? Será que alguém vai dar bola para o que eu falo? Será que as pessoas gostam da mensagem? Será que as pessoas não estão me agradando só porque tem pena? Então a gente tem essa insegurança. Então eu creio que a minha maior adversidade foi eu mesma. Foi eu entender que Deus estava me chamando. E aí como que nasceu o Mulheres Encorajadas? Eu
o Senhor, eu estava dentro da minha casa em uma época em que eu estava buscando muito a Deus, assim, muito, muito, muito. E o Senhor me disse assim, olha, faz um grupo de mulheres no WhatsApp. Hoje tem muitos devocionais, mas naquele tempo não tinha, eu não conhecia nenhum. Eu não sei se tinha algum, mas eu não conhecia. E aí o Senhor me disse, faz um grupo e envia mensagens de 5, 7 minutos para algumas mulheres que vão estar nesse grupo. E eu reuni as mulheres que caminhavam comigo ali, eram umas 8, 9, e compartilhei com elas. Disse, olha, o Senhor me instruiu a fazer isso. E elas super me apoiaram naquele momento. E os dias passaram e eu disse, nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2020, no ano passado. E aí, os dias foi passando e veio aquela coisa, né? Nem vou fazer. Vou deixar pra lá. Não. E sabe, aí no dia 25, eu disse pra elas, eu vou fazer o grupo no dia 25 de dezembro, era 2019. E aí, no dia 1º, a gente começa pra valer. Essa semana ali, a gente faz só um teste. Aí, chegou no dia 25, eu tava meio assim, acho que eu não vou fazer o grupo, não. E quase que eu não fiz. Eu só fiz o grupo porque a minha mãe estava na praia, a gente estava na praia, a minha mãe disse, tá, tu não ia fazer o grupo? Aí eu fiz. E aí, eu sempre gosto de dizer para as mulheres que estão começando esse negócio de grupo de WhatsApp. No começo você vai fazer e as pessoas vão sair. E aí eu fiz o grupo, e aí as meninas iam colocando mulheres, né? E aí num dia só já tinha mais de 100. Só que saiu umas 10. E aí eu dizia, mas eu acho que ninguém quer me ouvir. Ai, dá desânimo, né? Dá um desânimo. Que daí elas colocavam, saía um monte. Aí elas vinham e falavam, porque saiu um monte. E aquilo ia deixando a gente, né? Mas aí logo, assim, em menos de 15 dias, acho que encheu o primeiro grupo. Aí fiz o segundo grupo, aí foi enchendo. Mas quando eu reuni elas, eu disse assim, olha, Deus colocou no meu coração e eu creio que dá pra gente juntar ali umas 200 até 400 mulheres. E a gente precisa entender que não são números, mas que são casas que estão recebendo a palavra de Deus. Amém. Então a intenção do meu coração não era aquilo que Deus está derramando sobre mim. Era muito menor. Mas eu enfrentei muitas dificuldades comigo mesma. Eu tive muitos encorajadores, né? Meus pais me encorajaram, meu marido é muito encorajador meu. Eu sempre tenho isso, de dizer, acho que eu não vou fazer. Acho que não. Não, acho que isso eu não vou fazer. E o meu marido diz, não, você vai fazer, pode ir lá e vai fazer. E aí, às vezes, no ano passado, quando veio a pandemia, uma das renúncias que eu tive foi do meu trabalho, né? Quando o Joaquim nasceu, meu filho de 4 anos, eu não trabalhei mais. E aí eu dizia pro meu marido assim, não, eu acho que eu vou ter que voltar a trabalhar, porque essa pandemia, né? E ele dizia, não, você não vai voltar a trabalhar, você vai mergulhar no seu ministério, que esse é o teu chamado. Então, ele sempre me encorajou. Então, eu sempre tive pessoas que me encorajaram, mas eu entendo que tem muitas pessoas que não têm. Não tem um marido que encoraja, não tem um pai que encorajam, não tem amigos que encorajam. Por quê? Porque foi criado na cultura do povo uma cultura de rivalidade. Então, assim, Vlad, as pessoas querem nos ver bem. Mas a partir do momento que a Vlad estiver melhor do que eu já não quero mais. Então, essa é uma cultura totalmente desconstruída em relação ao reino de Deus. Então, graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós temos muito isso, de um encorajar o outro, de um apoiar o outro. Não. Mas eu entendo que muitas pessoas não têm isso. Verdade. Na igreja, assim, pastora, principalmente no meio feminino, né? Eu acho que caiu o seu sinal. Você tá me ouvindo? Alô? Acho que caiu o sinal dela, gente. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Dá um joinha aí, um feedback aí pra mim. Vocês estão me vendo e me ouvindo. Ela caiu mesmo. Caiu a internet dela. Sejam bem-vindas! Lindas, suas lindas. Tá travando a internet dela. Vou chamá-la de novo. Aqui. Chamar de novo a senhora aqui, porque eu acho que a sua internet deve estar lenta, né? Sinal. Obrigada, amiga, pelo ok aí. Poxa, assim, tá tão legal, né?
Bora esperar a pastora entrar. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença aqui. Olha, já avisamos para vocês que toda segunda-feira eu vou estar aqui, hein? Ligadinha com vocês, tá? Conectadas, online, para que a gente possa estar conversando, tirando dúvidas. Se vocês têm algum assunto que você quer sugerir, para que a gente possa estar conversando aqui nas lives, manda no meu story, manda no meu PV, tá bom? Vai mandando, que aí eu vou estudar, conversar, procurar alguém que manja mais do que eu para estar adicionando aqui e convidar para a gente estar conversando sobre o assunto, beleza? O meu também, o sonho da minha vida é ver as mulheres, né? Tá falando aqui, ver as mulheres unidas. Nós temos que nos unir dentro do reino, sabe? Dentro da igreja não pode haver rivalidade, muito pelo contrário, na verdade. Dentro da igreja tem que haver união, né? A gente tem que se unir. Voltou! Olha, essa minha internet deu uma bênção. Ai, que bom que você voltou. Então, pastor, eu estava falando aqui para as meninas também conectadas aqui com a gente hoje. E a gente estava agora com essa questão da rivalidade dentro das igrejas, que não deveria existir, né? Na verdade, deveria se unir. Então, como eu estava lhe dizendo, eu percebo assim, que no meio feminino isso é mais forte ou não? Ou tanto faz no meio dos homens também tem isso? Como é que cada vez? Eu acho que no meio do feminino, das mulheres, é um pouco mais, né? A gente pode ver até desde o início, né? Nós podemos ver mulheres sendo rivais. Desde o início da igreja, né? Porque eu vejo que desde o Éden, a mulher conseguiu uma rival. Né? E isso vem trazendo para a cultura da pessoa. E é algo que definitivamente não entra na minha mente. A gente sabe que tem muito, mas nós precisamos quebrar esse jugo. Por quê? Quando nós um céu, né? Dá um exemplo bem simples. Quando nós vimos um céu e tem uma estrela brilhando, é bonito. Mas quando nós olhamos um céu todo estrelado, várias estrelas brilhando, aquele céu é muito mais bonito. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que quando muitas mulheres estão brilhando à luz de Deus, é muito mais bonito do que quando só uma está brilhando. E isso acontece muito dentro das igrejas. Você vê aí que é só você ver um congresso, um chá de mulheres, um evento de mulheres que foi feito por várias mulheres. Você vai ver que sempre vai ter uma que vai dizer assim, eu fiz isso, isso, isso. Eu trouxe aquilo, aquilo, aquilo. Sempre vai ter mulheres que vão querer se sobressair. Mas quando a cultura do reino é implantada entre as mulheres, isso precisa ser quebrado. Quando mulheres aprendem a respeito do reino de Deus, toda essa rivalidade vai embora. Por quê? Porque é entregue sobre elas a cultura do reino. Então, isso é uma coisa que existe. A gente não adianta dizer, não, Deus está levantando mulheres e elas são totalmente sem rivalidade. Não, não é isso. As mulheres ainda hoje têm rivais. As pessoas olham para você, Vlad, vem, você trabalhando com mulheres, elas têm inveja. As pessoas olham para outra que se levantou, elas têm inveja. Mas isso é algo que, como que a gente quebra? Entregando a vida de Deus para elas. Que às vezes a gente fala assim, aquela ali tem inveja de mim, não quero nem falar com ela. E não é assim. A gente precisa transbordar o Cristo que está em nós, na vida dela, porque ela vai ser tão cheia a ponto de que ela vai ser liberta. Amém, verdade. Exatamente, né? E não acuar, né, pastora? Porque assim, antigamente, quando eu não tinha esse discernimento, o que eu fazia? Eu me acuava. Quando eu percebia que eu estava tendo alguma dificuldade por conta da inveja, de alguém ter algum tipo de inveja de mim, alguma coisa desse tipo, aí eu tinha a tendência a paralisar. Tipo assim, então nem vou fazer mais, porque senão vai criar um clima e tal. Eu parava, entendeu? Hoje não, hoje eu não sou mais assim. Hoje eu percebo que ainda tem sim, mas aí eu tento quebrar isso com essa questão aí que você está falando, né? Unir. Né? A união por um propósito. A gente tem que colocar na cabeça das mulheres que nós temos um propósito, que é ganhar vidas, que é levar o amor, que é levar a cura, a transformação, que nós recebemos na vida do outro. Então, quando a gente entende isso, que a gente foca no propósito, aí a gente deixa de lado as diferenças, sabe?
porque diferenças vai existir em qualquer ambiente que a gente vá, não é verdade? A gente, seja no trabalho, seja na igreja, sempre vai ter alguma diferença, porque nós somos diferentes mesmo, né? Mas eu acho que isso é uma questão como a senhora falou, acho que isso já é da mulher, né? Já é. Porque às vezes, a gente não é só invejada, às vezes a gente inveja também, a gente tem Sim. inveja da Porque a outra. gente pergunta assim na igreja, né? Às vezes está ministrando e pergunta assim: ah, quem sabe que a pessoa sente inveja? Todo mundo levanta a mão. Mas quem tem inveja, ninguém levanta a mão. Ninguém tem inveja, todo mundo é invejada. É incrível. E E aí eu, foi quando a senhora. Ah, pode falar. pois é, aí foi quando. Tá, e a senhora criou o grupo, né? Voltando lá um pouquinho para a história, pra gente entender um pouquinho, a senhora criou o grupo, né? No Uhum. WhatsApp. Foi assim que a senhora começou? No E WhatsApp, né? é, o Mulheres Encorajadas ele começou no WhatsApp. Eu não tinha Instagram. O Instagram, há tanto. Deus falou comigo assim: eu vou te usar escondida. Eu não quero nem que as pessoas saibam quem você é. Então eu não colocava nem foto minha, ninguém nem sabia quem eu era. Eles só ouviam a minha voz. Eu não tinha o Instagram e Mulheres Encorajadas. Aí quando foi lá para setembro do ano passado agora, que o Senhor me liberou fazer esse Instagram. Ele disse: agora você vai para um outro nível. Mas eu passei ali muitos meses escondidas, aonde as pessoas nem sabiam quem eu era, como eu era. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: tu não tem Instagram porque tua voz parece de 15 anos. E aí, às vezes, eu passava o meu Instagram, tudo para elas, pessoal, né? Mas eu não tinha essa página. Então, à medida do tempo, Deus foi instruindo. E aí, no ano passado também, eu comecei a estar na frente do culto de mulheres lá da igreja. E o culto de mulheres foi crescendo. Então, Deus foi derramando. Porque às vezes a gente pensa: ah, como é que vai romper o meu ministério? E a gente quer que seja assim, né? Ah, comecei É. hoje, vou ter seguidores, as pessoas vão reconhecer a unção que está sobre mim, elas vão reconhecer o meu chamado. E não é assim, é um processo. Antes do WhatsApp, eu já ministrava célula, né, que a gente chama na nossa igreja de LC, há 4 anos. Hoje, eu não ministro mais, mas eu ministrei por 4 anos lá atrás. Então, eu semeei por 4 anos. Então, a gente pensa, muitas vezes a gente acha: ah, eu quero trabalhar com mulheres. E às vezes a gente pensa que o Ministério de Mulheres vai ser assim, ó. Ah, as mulheres vão me reconhecer. Esses dias eu falava com uma pessoa aqui do devocional e ela disse: ah, ninguém reconhece o meu ministério. Eu disse: olha, você começou ontem, você começou há meses atrás, né? O Ministério de Mulheres não é assim. Primeiro Deus chama, unge, depois o povo reconhece e depois disso ainda o homem envia. Então é um processo de Deus, né? A gente não pode querer pular os processos. Então o meu começou lá atrás. Lá no meu LC, quando eu ministrava para 4, 5 mulheres e foi crescendo, crescendo. Aí veio para o WhatsApp, foi crescendo as mulheres, veio para o Instagram, foi para o culto. Hoje o nosso culto de mulheres aqui tem enchido a igreja. Então tem sido bênção de Deus. Deus tem enviado mulheres, mas eu vejo que isso não pode parar em mim. O grande erro nosso no ministério, das pessoas em geral, é achar que nós somos o centro do nosso ministério, sabe, Vládia? E uma coisa que eu aprendo é que eu preciso gerar. A gente estava até conversando, não sei se tem alguma das meninas aqui que caminham comigo que estão aqui online, eu vi que algumas entraram, não sei se estão aqui. Mas no nosso último discipulado, a gente estava conversando sobre gerar. Uma delas, a Adriana, eu vi que estava aí, ela disse: eu sonhei que nós gerávamos aqui, todo mundo estava gerando. Por quê? Porque eu também tinha tido essa visão. E eu entendi que o reino de Deus é um reino de gerar. Então, se eu não tiver hoje, se eu estiver doente ou se eu estiver viajando, se eu tiver com algum problema e eu não puder ministrar, e como é que vai fazer? As mulheres vão ficar sem palavra? As mulheres, se eu não puder, se me der Covid um dia antes do culto, vai cancelar o culto por conta disso? Então eu entendi isso, então eu entendi que eu precisava gerar. E aí eu comecei, desse pequeno grupo que eu tinha, a gerar mulheres. Então eu gerei uma, que é a Pamela, que caminha comigo, que é intercessora, porque além do Encorajadas, nós temos o Ministério de Intercessão. Então tem mulheres orando todos os dias por outras mulheres. E quem tá lá? É a Pamela, ela caminha comigo.
caminha comigo há 5 anos já. E eu vi nela um chamado para intercessão. E esse é o feeling que a gente que está no ministério precisa ter. A gente precisa olhar para as pessoas que caminham com a gente não pode caminhar sozinha, e ver nelas o chamado que cada uma tem. E aí eu vi na Pamela esse chamado de intercessão. Aí eu usei ela nessa área. Hoje ela está lá cuidando da intercessão, está atendendo mulheres. Às vezes eu, Vlad, talvez você também, a gente não tem tempo para atender todas as pessoas como a gente gostaria. Às vezes as pessoas chamam de dia, de noite, elas precisam da nossa atenção e muitas vezes a gente não consegue dar. E aí eu chamei ela e ela agora tá. Eu vejo na Jaque, a Jaque também estava aí. Ela é evangelista da nossa igreja. Um chamado evangelístico. E ela dá frutos, porque as pessoas que ela traz para Jesus permanecem porque ela consolida. Porque é muito fácil, né, Vlad, a gente ganhar pessoas para Jesus. É só eu dizer para ti assim, vamos lá na minha igreja, vai ter um Comes e Bebes, vai ter uma palavra que tu vai gostar, e eu vou te levar lá. Mas e o depois? E a consolidação das mulheres? Então eu vi nela esse potencial, usei nela. Aí eu vejo na Dona Gal, que está aí também, um chamado para ouvir, para abraçar. Então eu consigo olhar as mulheres que caminham comigo e gerar elas para o ministério. Então esse é o grande diferencial que nós precisamos ter. Descentralizar o ministério de mim e colocar nas pessoas que caminham comigo. Porque esse é o verdadeiro evangelho do reino. Não é caminhar sozinha, não é centralizar em mim. Se um dia faltar, meu ministério acaba, o Encorajadas acaba. Mas se eu gero pessoas, eu posso até não estar, mas o Encorajadas vai permanecer alimentando mulheres. Legal, uma bênção mesmo, né? Porque, assim, faz sentido, porque, assim, precisa haver um propósito num grupo, né? Assim, de por exemplo, mulheres encorajadas, tá? Mas encorajar e na prática não encorajar. Então, não ia fazer sentido, né? Então, tem que ser na prática, por exemplo, a pessoa vai já sabendo que lá ela vai ser incentivada, vai receber, né, ali a palavra que ela precisa para desatar. Às vezes a pessoa ela precisa só de incentivo para desatar, de ter alguém cutucando ela, né? Vai, amiga, tu consegue, tu faz, tu pode, tu é capaz, né? E às vezes ela não tem isso dentro de casa, ela encontra na igreja. E quando ela encontra na igreja, é só o que falta muito, para ela ir avançar, entendeu? Mas pronto, como a gente estava falando no começo, às vezes ela não encontra isso na igreja, ela vai encontrar pessoas que tem diferença. Olha, não sei o que, aí já cria aquele climinha ali, e aí ao invés de encorajar, vai desencorajar a pessoa, né? Porque a intimidação é um grande inimigo nosso, né? Tem um livro do John Bevere que fala sobre isso, sobre a intimidação. Eu tenho esse livro, posso passar para vocês a foto. É um livro muito pontual, que fala sobre a intimidação. E se a gente for olhar para a Bíblia, José foi intimidado, Davi foi intimidado, Abraão foi intimidado. Então, todas as pessoas de relevância na palavra de Deus, na Bíblia, nós podemos ver que foram intimidadas. Então, eu não posso parar sobre a intimidação. E tem um outro livro que é esse aqui, ó, que eu estou lendo. É A Isca de Satanás, também do John Bevere. Se você tiver a oportunidade de ler ele, também leia. Porque duas coisas que nos paralisam, a ofensa, que fala sobre esse livro, e a intimidação. Então, são 2 livros que toda mulher que tem chamado no ministério precisa ler. Porque a ofensa, às vezes a pessoa vai dizer assim pra ti, teve gente que riu de mim. Quando eu comecei o devocional, as pessoas riam de mim. Né? É como eu falo todo dia assim, olá mulheres, bom dia, tudo bem com vocês? Todo dia eu falo a mesma coisa. E aí eu chegava nos lugares, as pessoas diziam, bom dia mulheres, tudo bem? Debochava de mim, passar. Então, eu tinha certeza daquilo que Deus tinha me dado. Eu tinha uma certeza tão grande como eu nunca tive na minha vida. Eu não queria fazer, mas no dia que eu fiz, eu tive certeza que aquilo era propósito de Deus. Então, eles riam de mim, eles falavam de mim, as pessoas saíam, as pessoas entravam, e eu permaneci. Porque eu entendi que o propósito de Deus. Sabe, Vlad, uma frase que eu sempre digo e que eu sempre incentivo a pessoa eu não posso me movimentar pelas minhas emoções, mas pelo chamado que Deus tem comigo e o propósito que eu tenho com Ele. Porque se a gente se movimentar pelas emoções, Vlad, hoje eu posso não estar bem e aí eu não vou estar aqui, por exemplo. Antes da nossa live, eu fui obrigada a deitar de dor de cabeça.
O que era mais fácil? Eu mandar um WhatsApp para te dizer, olha, eu não tô me sentindo bem, ou me deitar ali, esperar, orar a Deus e me arrumar e vir para cá, né? Então a gente não pode se mover pelas nossas emoções. Isso é algo que eu bato muito na tecla, porque às vezes eu posso não estar bem, mas o devocional ele não deixa de chegar no celular. Às vezes eu posso não estar bem no dia do culto, que dia de culto de mulheres, você sabe, é um dia de muita pressão. As meninas caminham aqui comigo, sabe? É dia que mulher bate carro, é dia que mulher briga com o marido. Acontece de tudo. Odeia quando mulher se junta para cumprir o propósito. Porque eles sabem, porque quando as mulheres estão alinhadas, elas vão em lugares que os homens não vão. Elas entram em ambientes espirituais que os homens não entram. Quando mulheres se juntam no propósito, o diabo teme e treme. Então ele age muito, né? Então sempre dia de culto, às vezes é conturbado, né? Às vezes acontece coisas, às vezes acontece problemas, às vezes eu começo a chorar de que ninguém vai me querer ouvir a pregação. Começa assim, várias coisas, sabe? E aí, mas eu piso em cima do altar, ali já não sou mais eu. Ali já a Zuleide está falando muita chuva, porque toda quinta-feira de mulher chove. Mas cai chuva. E aí, então, mas quando eu subo ali, já não sou mais eu, entendo que eu tenho que dar tudo de mim. Eu tenho que dar tudo aquilo que Deus derramou sobre mim. Mas se um dia eu não tô bem e eu já fico lá meia borocochô, qual o meu propósito então? Né? Porque a fé ela é muito mais racional do que emocional. E as pessoas elas não entendem isso. Eu vejo que as pessoas querem ministério, mas elas não querem pagar o preço do ministério. Então elas se propõem a ficar na porta, mas se algo acontece, elas já não vão. Elas se propõem ao ministério infantil, mas brigou com o marido, já não vai. Elas se propõem a limpar a igreja, mas se algo acontece, elas já não vão mais. Então, isso é algo que se quem quer estar aqui me ouvindo, né? E quer um ministério, precisa entender. O ministério vai além das nossas emoções. É verdade. Está muito além, porque é a causa da nossa existência, vamos dizer assim, né? Porque existe um propósito nisso tudo, e o propósito não é nós, é o outro, né? Até porque o talento, o que Deus nos deu é em favor do outro, não é em nosso favor, sabe? Claro que nos favorece de alguma forma, porém, o propósito de Deus é sempre a questão de a gente pensar no outro, amar o próximo, né? E assim, esse projeto ele é tão lindo que eu tô vendo aqui as meninas falando que esse projeto me ajudou muito, né? Então, assim, quando o Restaurando Elas nasceu, eu me identifico muito com essa fala. Porque é exatamente isso que eu vivi. E eu pensava assim, meu Deus, quem vai me ouvir? Né? Eu sou uma mulher divorciada. E eu tinha vergonha disso. E eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. Quem vai parar para me ouvir? Ainda mais no mundo cristão, dentro da igreja. Eu tinha preconceito comigo, sabe? Eu já estava pré-julgando, me julgando eu mesmo. Então, assim, e Deus falando, não, você vai... Então, Deus, ele me dava textos, de madrugada, ele me dava palavras. E eu não escrevia, eu falava assim, de manhã eu escrevo. E quando eu acordava, eu não me lembrava mais. E o Espírito Santo me dava lá fácil, eu escrever na hora que eu te dou. E aí, tá bom, amém. Aí, quando ele começou, de novo, quando ele me deu de novo, eu comecei a escrever no celular mesmo. Eu peguei o celular e comecei a escrever de fato de... E aí, para me lançar na internet, eu fiquei assim, aí o Espírito Santo disse, você vai jogar isso daí nas suas redes sociais. Eu disse, eu não vou não. Vai, não vou. Eu fiquei naquela, e agora o que vão pensar de mim, o que vão dizer, e a minha família, isso e aquilo. E o Espírito Santo ali, sabe, foi na pandemia que isso aconteceu. Eu fiquei sem trabalho. Pra você ter uma ideia, Deus, ele me parou totalmente. Ele parou tudo na minha vida, ele me parou. Ele disse, epa, para tudo, que você vai se dedicar agora na sua vida espiritual e emocional. Você está precisando. E eu só focando ali na minha profissão, sabe? Quando ele me parou, que eu entendi, meu Deus, foi tremendo. E ali eu me tremia. Teve uma noite que eu me tremia, meu corpo tremia da presença de Deus na minha vida e eu sentia, assim, dores. As mulheres sentindo dores. Eu sentia a dor delas. Deus me deu naquela noite ali um poder assim, muito grande, de uma empatia muito forte, que eu nunca senti por ninguém, de sentir as dores, e ele me levou lá atrás, há 7 anos, não, há muito mais, eu acho que uns 10 anos atrás, quando eu sentia essas dores e eu chorava no banheiro escondida.
né? Quando eu estava vivendo aquele casamento, que era um casamento era assim, um casamento muito sofrido, eu sofri muito, e ali eu chorava escondida, e eu me lembrei desse dia, olha só, para você ver, nossa, eu nem me lembrava mais daquilo. E Deus me levou até lá. E sabe o que ele me disse? Ele disse, hoje mulheres passam aquela dor que você passou lá. Lembra aquela dor que você passou lá? Eu tirei de lá. Hoje você está bem. E hoje mulheres sentem aquela dor lá. E elas não podem falar para ninguém. Elas não podem falar para o líder delas, para a pastora delas, tá? Elas não podem porque elas têm medo. Porque elas têm medo de várias coisas. Medo de perder um cargo, medo de perder uma reputação. E eu quero que você comece a conversar sobre isso. Aí, uau! E agora? Aí eu comecei a... As dores que a E eu, gente lá atrás são, quando elas são curadas, elas nos dão autoridade para ser um agente de cura. E é isso que Deus fez contigo. Ele te foi. permitiu passar por aquela dor, mas para que hoje você curada se torne um agente de restauração. Olha que ministério lindo, né? Que ministério lindo que tu tens. E é muito isso. Um dia eu abri caixinha de pergunta e uma pergunta me deixou muito chocada. Eu recebo muita, mas aquela me marcou. Porque a menina escreveu assim: o meu marido me bate, me trai, e os meus pastores dizem que eu não posso me separar, que isso é coisa do diabo se eu me separar. Era algo assim a pergunta dela. Ou seja, a menina era humilhada, espancada, e ela ainda tinha que permanecer naquele casamento por conta de uma religião. E a vida de Deus é totalmente diferente. Claro, nós sempre vamos crer na restauração da família, mas tem momentos da nossa vida que tem casamentos que trazem risco de vida para muitas pessoas, né? Então é o tempo, muitas vezes, de dar um tempo. Se for o propósito de Deus, Deus vai restaurar, Deus vai resgatar aquele marido. Mas é por isso que a gente vê, né, tanto feminicídio, tantos problemas, mulheres com dores emocionais, né? Mas a gente precisa entender o lado da pessoa. Não é o casamento é um só, você vai ficar aí até morrer, até ele te matar. Isso não existe, né? Exatamente. Tanto que, assim, eu sou muito difícil esse meu processo, né, de divórcio, tudo que eu passei, tudo que eu vivi. E eu não queria falar sobre isso, eu não gostava de falar sobre isso, por isso que eu relutei muito. Quando eu comecei a colocar os textos na internet, foi quando começaram as pessoas me procurar no meu PV. Tipo assim, Vlad, eu queria conversar contigo, tá acontecendo isso no meu casamento, aquilo outro. Então, coisas que eu vivi, sabe? Então, Deus começou a me mostrar, ele disse, olha, é aí que eu quero precisar, é aí. Então, assim, pastora, o Restaurando Elas não é bandeira de divórcio, não é isso. O Restaurando Elas já está falando, é restauração da mulher, sabe? É a restauração do nosso eu, da nossa identidade, da nossa vida, porque a gente deixa de viver pelo outro. E está errado isso, a gente vive errado. Mas só que antigamente a Vlad, ela não tinha alguém que falasse isso para ela, né? Eu entendo hoje que se tivesse alguém, né, tivesse conversado com aquela Vládia lá atrás, com aquele sofrimento que ela estava, que identificasse tudo aquilo, teria sido diferente de ser, sabe, da minha história. Mas não teve. Mas hoje eu entendo que, como a senhora falou, o Restaurando Elas não é da Vládia. O Restaurando Elas é um projeto que Deus está colocando assim, para que as mulheres se sintam acolhidas, né? Para que ela, mesmo ela passando por essa dor, por exemplo, essa moça aí, né, está passando por isso, ela não tem acolhimento, nem dos pastores, muito pelo contrário, é um julgamento, né? Ah, você tem que ficar casada porque divórcio é de pecado, porque isso é pecado, porque aquilo é pecado. Então, assim, existe um julgamento, não existe um acolhimento. Vem cá, eu quero ver, né, onde está doendo, nós vamos lhe ajudar, nós vamos chorar com você se for preciso, mas a gente vai te ajudar, né, em oração. É aquele acolhimento que a gente precisa, né? Então, assim, quando eu vejo projetos como o seu, né, encorajando mulheres para ser melhor, né, para se tornar essa pessoa melhor, porque uma mulher transformada, ela transforma todo um contexto. Ela transforma uma casa, ela transforma uma família, ela transforma a vida dos filhos, ela transforma aonde ela vai, pastora, porque nós mulheres a gente tem esse poder de não é incentivar a palavra, é uma outra palavra que tem, que é influenciar,
né? A gente tem um poder de influência muito forte, não é verdade? É porque assim, ó, a gente precisa entender que a vida de Deus, aonde ela chega, toda morte precisa sair. Então, às vezes, a mulher tá lá, ela tá apanhando do marido, ela tá trazendo dores para a vida dela. Mas por quê? Porque não tem a vida de Deus. Se ela decidir ser uma mulher inteira em Deus, automaticamente Deus vai agir na vida dela e vai dar algum destino para ela. Uma vez tinha uma mulher, vou contar rapidinho essa história para você. Uma mulher que eu conhecia muito. E o casamento dela por 32 anos foi um casamento conturbado. Começou uma história errada, né? Ela começou muito nova, fugiu de casa para casar, que os pais não queriam. Então, a vida dela foi muito conturbada. E ela sempre falando do marido. Ah, porque o marido é isso, porque o marido é aquilo, porque o marido é aquilo outro. Sabe aquela mulher que tá sempre falando do marido, que todo mundo tem pena dela? Porque o marido é o ruim. Resumindo, a mulher se separou dele. O que que eu aconselhei ela? Eu disse: olha, eu vou te acolher, eu vou orar contigo, eu vou te levar para o meu LC, na época eu dava LC ainda. Eu vou te trazer, eu vou te levar para o culto, eu vou te trazer, eu vou te ajudar no que for preciso, com mantimento para dentro de casa, né? O que tu precisar, eu vou te ajudar. Só que eu não quero que você peça o divórcio. Você vai ficar 6 meses orando. Deus vai restaurar o teu marido. Deus vai resgatar a tua casa. Você é uma mulher que já passou 32 anos, tem filho, tem neto, tem marido, tem nora, tem tudo. Não peça o divórcio. E isso foi mais ou menos novembro. Quando chegou em janeiro, ela estava indo muito bem. Ela arrumou um namorado que tinha 15 anos a menos que ela, né? Já destrocou todo o meu aconselhamento. E nisso, já pediu divórcio, já fez a UE e não apareceu mais na igreja. Resumo Uhum. da ópera: o marido se converteu, o ex-marido, no caso, né? Tá na igreja e ela tá vivendo uma vida totalmente frustrada. Porque essa pessoa que arrumou já não tá mais com ela, já tá com outra. Então, ela tem vivido uma vida totalmente desconstruída. E o marido, que ela sempre falava que era o errado, tá reconstruindo a sua vida aos poucos em Deus, tijolinho por tijolinho, mas está reconstruindo. Por quê? Porque se ela tivesse pago o preço, né? Tivesse tido um foco, a casa dela teria sido restaurada. O divórcio não era a solução, mas ela não quis buscar a vida de Deus. Então, esse é o grande detalhe. Às vezes a gente é muito complicado, às vezes também, a gente está aqui para colher, mas é muito complicado da gente aconselhar na internet, sabe, Vlad? Porque a gente não conhece os dois lados. Então, o que eu digo? Eu Verdade. digo, querida, eu vou orar por ti. Nós vamos orar junto e Deus vai te direcionar. Então, é sempre isso que eu faço. Por quê? Porque às vezes às vezes não, a pessoa sempre vai contar o lado dela da história. Ela nunca vai contar o outro lado, né? Mas o que acontece? Quando a gente começa a entrar em oração, Deus revela. E foi o que aconteceu com essa mulher. Deus revelou. Mas o que? Ela teve todo o acolhimento, ela teve aconselhamento, ela teve tudo. Como também já recebi várias mulheres que pagamos o preço e hoje tem casamentos restaurados. Tem a Jaque tá aqui, que eu comentei dela antes, que é evangelista nossa. Ela chegou na nossa igreja com um casamento totalmente destruído. O marido saía de segunda a segunda, bebia, usava droga, traía, e ela permaneceu ali, ó, carregando a vida de Deus. Um dia ele chegou para ela e disse: olha, eu quero ter o teu Deus. E hoje os dois são uma bênção, os dois são evangelistas na nossa igreja. Mas por quê? Porque ela decidiu carregar a vida de Deus. Então tem casos e casos. Tem casos que é necessário fazer isso que eu aconselhei essa mulher. Dá um tempo, 6 meses em oração, não pede divórcio. Mas depois de 6 meses, Deus iria responder ela. Mas tem casos que dentro de casa você vai pagar o preço e seu marido vai vir. Uma mulher posicionada, ela tem um destino liberado. Não tem como, às vezes Deus vai agir de alguma forma e às vezes vai ser preciso tirar. Mas vão ter, na grande maioria, restauração. E quando não tem restauração do casamento, tem restauração da mulher. Porque Deus, ele tem propósito. O nosso maior propósito é reinar com Cristo. E ele não vai abrir mão de levantar mulheres que vão reinar com ele. Ele não vai abrir. Às vezes a gente pensa: ai, Deus, eu não queria que fosse assim. Deus sabe exatamente o modo que ele vai fazer para que a gente
encontre o nosso lugar no reino. Amém. Glória a Deus. Verdade. Verdade mesmo. Porque assim, ó, quando a gente fala na questão de cuidar do outro, né? Assim, na questão da mulher, você falou na mulher posicionada. A gente tem essa mania de fazer tudo por todo mundo, né? Tá, por exemplo, tá em casa, tá em família, faz seu filho, faz seu marido, e vai se anulando, vai se esquecendo, né? O que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu anulei, até eu ter uma ideia, eu não sabia, eu não tinha identidade. Eu não sabia qual era a minha cor preferida, o que eu gostava de comer. Não sabia de nada disso, porque tudo eu fazia pelo meu marido. Era o que ele gostava de comer, era a cor que ele escolhia, tudo era por ele. Então, eu não tinha identidade. E o casamento são dois indivíduos, são duas identidades juntas, né? Sabe o que é isso, Vlad? É até a questão da idolatria. Tem mulher que o casamento não flui porque ela idolatra o marido. Verdade. Bota ele ali em primeiro lugar em tudo. Então, esquece dela mesmo. Coloca depois dele, coloca os filhos, né? E por último é ela. Então, assim, a gente acaba se anulando de verdade. Então, assim, quando uma mulher, ela se encontra, quando ela encontra a identidade e o propósito dela, e a identidade dela como filha, ela consegue tomar qualquer decisão com clareza. Mesmo que seja ela, quando ela se sente ali forte, na presença de Deus, ela olha para o marido dela, não, eu vou pagar um preço por ele. Pode deixar comigo. Então ela assume esse papel. Mas quando ela não tem clareza nisso, quando ela sabe quem ela não consegue nem ver, ela não consegue nem ver a restauração na vida dele, quanto mais nela. Ela não consegue se posicionar. Então, como eu sempre falo, um dia eu estava conversando com uma pessoa, com uma mulher, que estava assim, o marido saiu, agora ele já voltou, né? Ele tinha saído de casa, brigado, mas agora ele já voltou. Ela estava nessa situação. Ela não sabia quem ela fazia tudo pelas filhas, tudo pelos filhos, pelo marido, por tudo. E eu perguntei, amiga, e você? O que você está fazendo com você? Como que você está? Seu emocional. Está tão abalada, sabe? Que tu só fala nele, e você, né? Procura olhar para ti, tu tem seus defeitos. Então procura onde você está errando, quais são seus defeitos, procura trabalhar em cima disso, pedir perdão de Deus e se reconciliar, se firmar na presença de Deus, e tu vai ver como todo o resto tu vai olhar com um novo olhar. Deus ele vai te dar um novo olhar e você vai ver, não, você vai criar a força, você vai dizer, não, essa é minha família, eu vou lutar por ela, entendeu? Mas a mulher, ela precisa, o primeiro passo, que eu entendo assim, pastora, se amar em primeiro lugar, independente de qualquer seja o contexto que ela esteja vivendo, né? Hoje eu entendo isso, né? Porque hoje eu pago preço, eu pago um preço de estar longe do meu filho por conta de divórcio, sabe? Eu tenho falado muito sobre isso, entende? Hoje eu tô sozinha, eu tenho 40 anos, eu tô solteira, eu tô sozinha. E às vezes, eu daí falar também, que às vezes ainda sinto dificuldade de me encaixar em algumas situações dentro da igreja, algum ministério, alguma coisa, por conta dessa situação que eu vi. Por ser divorciada, por ser solteira, por ser madura, né? Tenho uma idade mais... eu não sou mais jovem, de 20 anos, eu já tenho 40. Então, assim, atrapalha, porque é uma outra realidade, é uma outra situação, uma outra fase, né? Eu já tive um relacionamento, então isso me torna uma pessoa não comum dentro da igreja, de estar ali, de poder encaixar com facilidade. Vem cá, vai cuidar das crianças. Não me identifica, entendeu? Então eu sinto essa dificuldade. E já não sentiria se eu fosse casada, um exemplo, né? Se eu fosse casada hoje, eu já teria encaixado com muito mais facilidade, né? Em algum ministério, alguma situação dentro da igreja, algum chamado. Não é verdade? Facilita. Mas isso aí é a religião que impõe, né? Teu estado civil não determina quem você é, e sim o quanto da vida de Deus você carrega. Então, a religião, ela vai dizer que a mulher que a mulher que se separou, ela não pode trabalhar no ministério. A religião vai dizer que você não está apta, mas a vida de Deus te autoriza. Se você tem frutos, você está legalmente autorizada pelo Senhor para gerar no ministério, né? Então é isso que às vezes as pessoas elas não entendem dentro da igreja. Elas vivem uma religião, uma doutrina que não é bíblica. Porque olha só, as mulheres que caminhavam com Jesus, Maria Madalena era
ex-prostituta. E quando nós vimos a Bíblia, nós podemos olhar que ela provavelmente era uma das líderes ali do ministério de Jesus. Elas ofertavam sobre a vida de Jesus, elas faziam comida, elas cuidavam do ministério de Jesus. Nós olhamos a mulher samaritana. O Jesus chama ela e diz assim: chama o teu marido. Ela diz: não tenho. E aí Jesus diz o quê? Bem disseste que não tem marido. Porque já tivesse 5 e nenhum deles era o teu marido. E o sexto agora também não é. Ou seja, ela não tinha casado com nenhum. Ela era junta com todos eles. Era uma mulher que ela queria a intimidade do casamento, mas ela não queria o compromisso dele. E aí, depois que ela tem um encontro com a vida de Deus, toda a história dela muda. Ela se torna uma grande evangelista. E a Bíblia não diz, ela era uma mulher promíscua e por isso não pode cumprir a obra de Deus. Não. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver que Deus é Deus de restauração, independente do que aconteceu lá atrás. A partir do momento que Deus te restaurou, que Deus te curou, Ele te liberou para cumprir o teu propósito. Porque quando eu impeço alguém de cumprir o propósito dela, por conta do estado civil, por conta do que ela era, por conta do passado dela, eu estou impedindo essa mulher de reinar com Cristo. Porque a salvação, ela é um dom gratuito. Mas o reino de Deus, ele é conquistado por esforços. E a Bíblia diz que eu necessito ter as boas obras para reinar com Cristo. E as boas obras são o quê? Não são as obras que eu quero fazer. Eu gostaria muito de cantar, mas se eu cantar, todo mundo sai correndo. Então, não foi para isso que Deus me chamou. Então, Deus me chamou para algo além disso. Deus me chamou para ministrar. Então, essa é a obra que Ele estabeleceu para mim. E eu preciso andar por ela. Por quê? Porque quando eu ando por ela, eu alcanço a coroa da justiça, como diz na Bíblia. Então, se chega alguém para caminhar comigo, que tem um chamado, e eu digo, não, você não vai porque você é uma mulher divorciada. Eu estou impedindo ela de fazer as boas obras que vão levá-la para reinar com Cristo. E um dia eu vou ter que dar conta do Senhor. Ele vai me perguntar, essa pessoa aqui, eu dei para te cuidar, e tu impediu ela de cumprir o propósito por conta da tua religião. Agora, tem casos e casos. Tem gente que chega pra gente que a gente aconselha, olha, ainda não é tempo, você ainda está passando por processo, né? Você precisa caminhar mais com Deus, mas a gente não pode impedir a pessoa. E ainda que não é tempo dela ministrar, é tempo dela ficar na porta, é tempo dela limpar a igreja, é tempo dela estar no ministério infantil, é tempo dela estar na intercessão, né? É tempo dela caminhar em todos os ambientes da igreja. Eu não posso proibir alguém de fazer a obra, de estar no propósito de Deus por conta do passado, do estado civil dela. Isso é uma escama da religião que a gente precisa arrancar urgentemente da igreja. Amém. Verdade, pastor. Então, assim, glória a Deus, né, pela sua vida. A gente já vai fazer 1 hora de live, então a gente já vai encaminhando aqui pro finalzinho. Uma pena, né? Passou rapidinho. Para não ficar muito longa, porque eu vou salvar, né? E deixar lá no IGTV, que aí alguém quiser assistir depois. Para não ficar muito longa, a pessoa poder participar também, né? E estar acompanhando aqui o seu trabalho, né? Eu gostei muito de conversar com a senhora, assim, a senhora tem muito que acrescentar, muito mesmo. Me senti assim, honrada de estar aqui com a senhora, para mim é um presente, né? E para fechar, eu tenho uma última pergunta. Para incentivar, assim, parceira, por exemplo, assim, tem muitas mulheres que têm esse desejo de cuidar de outras pessoas, né? Elas têm esse desejo no coração, mas elas não sabem nem por onde começar. E às vezes, eu vou lhe dizer o que aconteceu comigo, às vezes eu não me sentia capacitada, tipo assim, eu acho que eu não tô curada. Eu pensava assim, cara, eu acho que eu não tô ainda bem curada, assim, pra estar ajudando outra pessoa. Eu me sentia assim, entendeu? Então, assim, não existe, assim, uma fase, por exemplo, eu não sei lhe dizer, mas existe uma fase que eu posso estar, tipo assim, você tem que estar curada, transbordante, aí sim tu pode cuidar de outra pessoa. Como é que é? Como é que essa mulher pode começar nesse trabalho de levar esse amor, levar a presença de Deus para outras mulheres? Em que momento que ela pode fazer isso? Então, existem níveis, né? Por exemplo, como a gente estava falando ali,
Se eu te convidar para ficar na porta do culto, na porta, na recepção, você vai transbordar Jesus lá. E talvez você não é curado ainda, mas você está naquele nível. Então, o seu boa noite, o seu bem-vinda, o seu abraço na entrada da igreja vai curar uma pessoa. Um dia a gente estava numa reunião e a minha comadre, a Rose, disse: olha, um dia eu cheguei tão ruim aqui na igreja que o abraço do seu Alberto já me curou. Não precisava nem louvor, nem palavra, ela já podia ir embora, porque o abraço dele me curou. Então, o que acontece? Existem níveis. Para mim ministrar, porque as pessoas elas têm uma falsa ideia de que o ser usado é estar com o microfone na mão. E, na verdade, estar com o microfone na mão é o menos importante. É o menos importante. Por quê? Porque quem está atrás, ele muitas vezes é mais relevante, tem de mais importância do que quem está com o microfone na mão. Por quê? Porque um abraço vale, uma palavra vale, uma oração vale. Então, isso são níveis. A pessoa chega na igreja, ela quer servir, ela quer cuidar, ela vai para a porta. Ela vai trabalhar na mídia, ela vai trabalhar no ministério infantil. Sabe, a gente precisa amar o que Jesus ama e o que ninguém ama. E o ministério infantil é uma área que Jesus ama, porque ele diz: deixe vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, é um ministério que Jesus ama e que ninguém quer ficar. Todas as igrejas têm dificuldade no ministério infantil. Então, se você quer transbordar, comece por onde ninguém quer. Porque Deus vai te colocar onde todos querem estar. E aí foi isso que aconteceu. Por exemplo, o meu irmão não tinha voz nenhuma para cantar. Ele não tinha voz. Hoje, ele é um dos maiores ministros de louvor que eu conheço. Por quê? Porque por muitos anos e até hoje, quem limpa a igreja é ele. Ele limpa a igreja, ele está num lugar onde ninguém quer estar, mas ele está lá toda semana, 2, 3 vezes na semana. E Deus derramou sobre ele uma unção. Hoje ele é apóstolo, né? Então, Deus derramou uma unção sobre ele, sobrenatural, que muitos queriam ter, mas poucos pagam o preço que ele pagou para chegar no lugar onde ele está. Então, desde o início, eu tive lá no Ministério Infantil, né? No início da igreja, como era dos nossos pais, era só eu. Eu estava lá todo culto, a minha mãe estava lá, e eu fazia aquilo com amor. E Deus vai nos elevando o nível. E aí nós vamos entrando no processo. Por quê? Quando eu chegar num nível de liderança, de ter uma célula, de ter um Instagram, de ter um grupo de WhatsApp, eu preciso ser curada. Né? Eu preciso ser totalmente restaurada para ministrar sobre vidas. Porque uma mulher não curada, uma mulher ferida com o microfone na mão, ela só fere outras pessoas. Mas uma mulher curada, ela libera propósitos. Então, eu posso chegar na igreja e servir de várias formas, mas para mim chegar a ministrar, eu preciso estar curada. Só que como que vai acontecer isso? Vai acontecer naturalmente. As pessoas vão olhar para você e elas vão vir te falar dos problemas dela. Elas vão pedir oração. Elas vão dizer: ai, minha amiga, me ajuda em oração. Me ajuda nisso. Vão começar a pedir conselho. Deus vai fazer naturalmente. O processo do ministério é natural. A única coisa que eu preciso é ser entregue. Entregue ao Senhor. Passar pelos processos, caminhar conforme a palavra de Deus diz. E ser restaurada por Ele. Porque quando eu sou restaurada por Ele, aí Deus me dá autoridade para cuidar de pessoas. Mas não é, como eu disse, não é porque eu não estou ministrando, não é porque eu não estou no LC, ou porque eu não estou com o microfone na mão, que eu não estou cuidando de vidas. Porque eu estou cuidando de vidas em todas as áreas. Amém, verdade. Exatamente isso. Que bênção, né? Assim, poder conversar com a senhora e a senhora faz com tanta simplicidade, tanta clareza, aí a gente consegue entender, né, com tanta facilidade a questão do nosso chamado, né? Porque cada uma de nós tem um papel muito importante dentro da nossa casa, principalmente, né? Então é para isso que Deus nos chamou, né? Para ser mulheres guerreiras mesmo, assim, para estar encorajando nossa família, né? Para estar levando esse amor, essa coragem, essa força, né? A fé. E tem os dias ruins, tem, né? Todos nós temos. Mas quando a senhora está falando aí na questão de se preparar, né? Porque assim, quando Deus me deu essa ideia, Ele me deu essa ideia de fazer o projeto,
Imediatamente, pastora, eu fui me preparar, sabe? Eu fui ler, eu fui buscar, eu fui fazer propósito. Eu fiz um propósito de 21 dias, que hoje ele é um propósito dentro do projeto Restaurando Elas, de 21 dias de propósito, que tem transformado a vida de muitas mulheres, assim. E eu vejo, assim, como a senhora está falando, tudo acontece naturalmente. Não foi nada planejado, nada programado, nada assim, colocado num papel assim, bora fazer assim, assim. Não, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e Deus vai encaixando a gente onde Ele quer, não é aonde nós queremos, né? A gente quer ir por um caminho, mas Deus diz assim, não é aí que tu vai ser usado, é aqui, né? Ele que nos coloca, né? Amém. Então, assim, obrigada, tá, pelo seu tempo. Faz um pouquinho, né, lá da sua igreja, quais são os dias do escuto das mulheres, como é que é o projeto lá para quem quiser participar, né, que está aqui com a gente. Ó, o culto de mulheres é no primeira quinta-feira do mês. Se tu quiser participar com a gente, vai ser uma honra. Então, vai ser na primeira Legal. quinta-feira do mês de junho, nós vamos ter o culto de mulheres. E os cultos são quarta-feira, às 20 horas, e domingo também às 20 horas, né? Aí domingo tem sido por ordem de chegada, né? E quarta-feira sempre dá para todo mundo chegar. Mas domingo tem sido por ordem de chegada. Nós estávamos fazendo 2 cultos, mas a banda estava cansada, a gente só tem uma banda, né? Então agora a gente está fazendo um culto só e tem sido por ordem de chegada. Mas deu todo mundo domingo. A gente ficou um pouquinho em pé, mas Eu vi no seu história, ela falou que glória a Deus, tá logo, que bênção. Então tá, muito obrigada, viu? De coração, muito obrigada mesmo por esse tempo precioso. Vamos fazer outras, né? isso, só marcar que a gente faz. Legal. Então tá, um beijo, Deus abençoe sua vida, obrigada pelo tempo aqui, por compartilhar tanta coisa boa assim. E Deus abençoe seu projeto, sua caminhada. E conte comigo. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho, agradeço a confiança, né? Por esse tempo, essas mulheres que entraram aí, mulheres tão encorajadas, maravilhosas, restauradas. Que Deus abençoe a casa de Amém. vocês. Amém. Eu vou deixar a live salva lá, quem quiser assistir depois, pode indicar que eu vou deixar lá, tá? Então tá. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.